Se tem algo que todo amante de futebol concorda, é que a UEFA Champions League é o torneio mais prestigiado e emocionante de clubes do planeta. Mas como essa competição lendária começou? Prepare-se, porque a história é cheia de lendas, drama e evolução. As origens, um sonho francês. Tudo começou em meados da década de 1950. O futebol europeu estava em ascensão e havia uma questão que ninguém conseguia responder. Qual era o melhor time da Europa? Foi então que o jornalista francês Gabriel Hanot, editor do jornal esportivo L'Équipe, propôs a ideia de uma competição que colocasse frente a frente os grandes campeões nacionais. Com o apoio de Jacques Ferrand, seu colega de redação, o conceito começou a ganhar forma. Em 1955, a UEFA, fundada no mesmo ano, abraçou a ideia e a primeira edição da Copa dos Clubes Campeões Europeus foi lançada. Diferente do formato atual, não havia fase de grupos. O torneio era disputado em jogos de mata-mata, com 16 times convidados. O Sporting Lisboa e o Partizan Belgrado protagonizaram o primeiro jogo oficial da história da competição. Mas o grande destaque daquele ano foi o Real Madrid, que venceu a final contra o Stade de Reims por 4-3. Real Madrid e o reinado inicial. E por falar no Real Madrid, foi impossível ignorar o domínio absoluto do clube espanhol nos primeiros anos. Com lendas como Alfredo Di Stéfano, Puskás, Copa e outros, os merengues conquistaram os 5 primeiros títulos consecutivos, 1956 a 1960. A final de 1960, em que o Real venceu o Eintracht Frankfurt por 7-3, é até hoje uma das mais icônicas. Esse time consolidou o Real Madrid como uma potência mundial. Evolução do torneio. Nos anos seguintes, outros gigantes começaram a deixar sua marca. O Benfica de Eusébio, o Milan de Gianni Rivera, o Ajax de Johan Cruyff e o Bayern de Munique de Franz Beckenbauer dominaram suas eras, mostrando que o futebol europeu era uma verdadeira fábrica de craques e estilos de jogo. Mas a grande revolução veio em 1992, quando o torneio foi reformulado e passou a se chamar UEFA Champions League. A ideia era modernizar a competição e torná-la mais lucrativa e atraente para o público global. Foi nesse momento que surgiram a fase de grupos, a famosa música tema composta por Tony Britton e um formato que permitiu a participação de mais times. Agora, não apenas os campeões nacionais poderiam disputar, mas também clubes de destaque em suas ligas. Desde então, a Champions League tem sido palco de momentos que ficaram gravados na memória de todos. Aqui vão alguns dos mais marcantes. 1999, o milagre do Manchester United. Na final contra o Bayern de Munique, o United perdia até os 90 minutos. Em 2 minutos mágicos, Sheringham e Solskjaer viraram o jogo, garantindo o título para os Red Devils. 2005, o milagre de Istambul. O Liverpool, perdendo por 3-0 para o Milan no intervalo, buscou o empate e venceu nos pênaltis. Um dos jogos mais dramáticos da história. 2012, a consagração do Chelsea. Após anos de tentativas frustradas, o Chelsea venceu o Bayern de Munique nos pênaltis, com Didier Drogba sendo o herói da noite. 2019, a virada histórica do Tottenham. Contra o Ajax, o time londrino estava praticamente eliminado. A taça da UEFA Champions League, carinhosamente apelidada de Orelhuda, é um dos símbolos mais icônicos do futebol. Ela foi criada em 1967, substituindo o troféu original da Copa da Europa, e sua forma robusta e alças largas são reconhecidas em qualquer canto do mundo. O troféu atual mede 73,5 centímetros, pesa 7,5 quilos e carrega o sonho de jogadores e torcedores.
O impacto global. Hoje, a Champions League não é apenas uma competição europeia, é um espetáculo global. Transmitida em mais de 200 países, atrai bilhões de espectadores a cada temporada. Jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane e Ronaldinho escreveram capítulos épicos na competição, encantando gerações de fãs. E o futuro? A cada temporada, novos talentos surgem e novos capítulos são escritos.